Conversas que à primeira ouvida soam fundamentadas, mas são pura pseudociência. Será que existe algum truque para, de cara, diferenciar a ciência daqueles papos que querem parecer científicos, mas não são? Quando alguém cita um artigo e até te mostra a publicação ou te manda o link, será que esse seria um argumento suficiente para diferenciar constatação de teste? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e nesse episódio o nosso bate-papo é sobre o que é ciência e o que dizem por aí que ela poderia ser. Antes de mais nada, eu já te chamo para seguir o Ciência ao Pé do Ouvido no Spotify. Lembrando que agora toda terça-feira sai episódio novo, tá? Sim, toda semana. E seguir a gente no Spotify facilita sua vida para saber de primeira, sempre que tiver papo novo disponível. Na descrição, como sempre, você encontra os minutos de cada momento dessa conversa. Ao longo deste mês, julho de 2021, o Ciência ao Pé do Ouvido ouve 3 físicos. No último episódio, você acompanhou uma discussão super bacana sobre quântica. O que é, o que não é. Aliás, para quem não ouviu, eu recomendo fortemente que você ouça lá primeiro, dá pausa aqui e vem pra cá depois, porque, de certa forma, todo o bate-papo que a gente desenvolveu naquela edição funciona quase que como uma baliza, como um referencial para nossa conversa de agora. Então a gente continua com os 3 físicos e professores, as doutoras Silvia Martins dos Santos e Liliana Sanz de la Torre, juntamente com o doutorando e instagramer e youtuber Jackson Martins de Souza. No último podcast, a ouvinte, cujo perfil no Instagram é Luísa_Mar, perguntou pra gente se, abre aspas, existe algum produto quântico que funcione? É tudo pseudociência? Fecha aspas. E a JJFer8 desabafou com a gente mandando: só sei que tem um monte de pseudociência que usa e tá errado. Conseguir diferenciar uma coisa da outra. Eu achei essa questão tão importante, Silvia, começar com você, que eu acho que a gente pode propor essa discussão aqui. Para quem está ouvindo esse episódio e quer aprender a identificar o que é e o que não é ciência, como distinguir uma coisa da outra. A questão da ideia de ciência e pseudociência, qual que é a diferença entre ciência e pseudociência? Como é que eu vou saber se eu estou falando de ciência ou estou falando de pseudociência? Se eu faço alguma coisa que eu meço e eu tenho uma teoria, isso precisa ser reprodutível. Eu preciso que uma pessoa lá na China, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Índia, na África, onde for, ela consiga, com as mesmas condições, reproduzir o que eu estou dizendo. Por isso a gente escreve os artigos que são aprovados. Então, o fato de um artigo ser publicado não bate o martelo sobre as coisas, porque esse trabalho que foi publicado, ele precisa ser reprodutível para que isso seja considerado. Então, não é um trabalho, mas é sempre um conjunto e um histórico de trabalhos que vai dizer se algo está valendo ou não. Não é nem se é verdade, porque a verdade, ela pode, assim, ser verdade por um tempo, de repente entender que as coisas funcionam de uma coisa diferente, que é o que aconteceu entre a física clássica e a física quântica, por exemplo. Silvia, o que você está dizendo é muito importante. Publicação de artigo não significa muita coisa ainda, né? Muita gente se vale disso quando quer convencer outra pessoa com determinado argumento. Tem um artigo aqui que diz isso, ponto final. Eu diria que um artigo é uma vírgula. Uma vírgula, porque eu parei, eu fiz um trabalho, eu desenvolvi um projeto, tenho resultados que são muito interessantes e que eu consigo tirar conclusões deles. Mas essas conclusões, elas são fundamentadas com os resultados que a gente já tem. Eu faço uma vírgula, e essa sentença precisa continuar. E você ter um trabalho sendo reproduzido, e você pode ter certeza que as pessoas vão tentar reproduzir, outros pesquisadores no mundo afora vão tentar reproduzir o seu trabalho. Se ele não for reproduzido, ele teve o papel ali, que foi fazer as pessoas pensarem naquilo, refletirem naquilo, mas ele não é um ponto final, ele é uma vírgula, que vai permitir que se converse a partir dali. Em contraponto, a pseudociência, então, a ciência, ela pode ser refutada. Tudo pode ser refutado, porque se eu fizer um experimento e aquilo que você fez no seu trabalho não funcionar, eu não conseguir reproduzir, não sei o quê, ou eu vejo que não tem a validade, a gente vai tentar fazer o quê? Evoluir, entender de outro modo, criar novas teorias, fazer novos modelos, porque é assim que a ciência funciona. E as teorias que estão em validade são porque elas estão valendo. Quando elas deixarem de valer, a gente vai ter que pensar e fazer novas propostas. A pseudociência, ela não é refutável. É mais ou menos assim, meu celular
sempre fica virado para cima. Ah, mas ele está virado para baixo. Não, é você que está ao contrário. Se você olhar do outro lado, ele vai estar virado para cima. Ah, mas você sempre tem mas é que se, mas é que se. Então, a Terra é plana, então por que a gente não chegou na borda? Ah, porque os Estados Unidos estão lá na beirada e não deixam ninguém passar. Você sempre tem um motivo que justifique a sua teoria. Então, na ciência, a parte experimental, o resultado, as medidas, o mundo real, assim, as coisas que acontecem, elas são mais importantes que a teoria. Elas precisam ser. É claro que se eu faço um experimento e ele contrapõe a teoria, a primeira coisa que eu penso é que meu experimento está errado, eu vou tentar fazer de novo. Então, a gente confia na teoria. Mas se isso for feito sistematicamente no mundo inteiro e mostrar que não funciona, a teoria precisa ser repensada. Numa pseudociência, não. Numa pseudociência, a minha teoria é mais importante do que o resultado. E o que eu faço é justificar aquele resultado e por que ele não deu certo. A gente fala, isso aconteceu porque você olhou diferente, ou isso aconteceu, não foi bem assim, ou não foi bem assado. E aí eu vou fazer eu acho que talvez os meus colegas não fiquem muito satisfeitos, mas eu penso assim, existe um método científico, mas esse método científico ele é um pouco ampliado, porque ele é balizado por essa comunidade. Quando a gente faz, eu vejo vários memes, né, de divulgação científica que às vezes falam assim, o método científico, você vai, observa, se você prestar atenção, as pessoas fazem isso no seu dia a dia, só que se aquilo que você usa para analisar seus dados não é fundamentado na ciência, o que você está fazendo não é ciência. Ela tem uma estrutura de método científico, mas nessa estrutura, sempre que eu vou fazer análise dos dados, eu preciso saber se os argumentos que eu estou usando para analisar esses dados, eles estão fundamentados nas discussões do ambiente científico. Porque se eu usar argumentos pseudocientíficos, isso é pseudociência. Esse eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Olha, se as pessoas tentam justificar demais, e é uma teoria que não acaba, como assim, no caso da astrologia, que não é necessariamente uma pseudociência, porque ela nasceu junto com a ciência e tudo mais, mas hoje se sabe que o céu tem outra conformação. Né, o céu mudou de posição, então a Lua não está mais, as constelações não estão mais naquele lugar que os mapas astrais colocaram. Só que isso, toda a construção da astrologia, ela é mais importante do que esse fato. Então, assim, você não se desapega dessa conformação. Então, isso tem um pouco a ver com a questão das pseudociências de maneira geral. Eu me apego à teoria e mesmo que isso mude, eu me apego ao que eu já tinha. É quase religioso. Um fato interessante, que é até uma experiência que eu adquiri com a página, é o seguinte, é como a gente utiliza a palavra ciência. Porque hoje as pessoas têm feito muito jogo de palavras. E aí, nós da física acabamos utilizando ciência como se física fosse a única ciência, como se física, química, tudo que tem ali alguma quantidade de matemática fosse a única ciência. Só que hoje essa coisa mudou. Nos dias de hoje isso causa muita confusão e justifica por que a utilização do termo quântico, muitas das vezes. Que é o seguinte... Hoje, a pessoa que faz um estudo na área de sociologia, estudando algum tipo de comunidade e tudo mais, ela chega num resultado com base ali a alguns pontos importantes relacionados àquela comunidade, ela chega no resultado. E esse estudo também é chamado de ciência no dia de hoje. Então, aí houve esse desdobramento em ciência da natureza, ciências sociais, e existem várias vertentes agora de ciência. Só que quando nós físicos, utilizamos a palavra ciência, simplificando, na verdade a gente está falando da ciência da natureza. E qual é a diferença dessa ciência para as outras? Não estou falando que uma seja melhor do que outra, não estou falando que elas são diferentes. Que é o seguinte, se a gente está aqui numa conversa falando sobre o comportamento de homens e mulheres, aí a gente pode pegar uma sociedade específica, patriarcal, ou uma sociedade matriarcal, certo? E falar sobre o comportamento. Só que em nenhum momento a gente vai chegar num ponto final, porque a gente pode, como a professora Silvia comentou, existem vários porquês, existem várias coisas que podem mudar a conformação e gerar outros resultados. Não existe um ponto final no estudo de ciências sociais, por exemplo. Existem estudos que explicam determinadas coisas, mas aquilo não é um ponto final. Às vezes, naquela mesma situação, pode gerar outro resultado. Porque tudo que envolve o ser humano, por exemplo, é uma coisa extremamente complexa. O sistema que envolve o ser humano é uma coisa complexa. Agora, a ciência da natureza, que é onde a física está imersa, existe um ponto.
E esse ponto final, ele pode ser substituído por uma vírgula, desde que exista a observação ali de um novo resultado, de uma coisa diferente, desde que exista uma observação e uma conclusão aonde seja irrefutável e seja reprodutível. Isso em outros lugares, que a Silvia bateu muito esse ponto, que se eu observei aqui e verifiquei, eu observei dentro do laboratório algo que ninguém nunca viu. Se ninguém consegue pegar aquilo que eu montei e tudo mais e reproduzir isso em outro lugar, isso não é ciência, certo? Então, a ciência da natureza, ela tem essa questão de existe o certo e existe o errado. O errado pode vir a se tornar certo? Quando isso acontecer, existem várias pessoas que já provaram isso e tudo mais. Então, o peso das ciências da natureza, ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele fala funciona e não funciona. É assim que a gente trabalha na ciência, diferente das ciências sociais, por exemplo, das ciências sociais que fala, pode funcionar, pode não funcionar. Fica com aquele meio termo, pode ser que sim, pode ser que não. Já a ciência da natureza funciona e não funciona. E a palavra quântica, como ela está voltada à ideia de números, tá, valores, ela é uma palavra da ciência da natureza. Só que ela tem um peso tão grande assim, se ela é da natureza e a ciência da natureza é certo, funciona, as pessoas se apropriam dessa palavra em outras ciências. Para o quê? Dar uma validade maior ao seu trabalho, sou coach quântico é mais do que coach, porque ele tem um peso científico maior, está atrelado às ciências da natureza que funcionam, que já geraram dezenas, centenas de produtos ao nosso redor. Então, as pessoas se apropriam da palavra quântica para dar um valor ao seu trabalho, seja de psicólogo ou de coach. Porque eu não vejo o trabalho de coach um trabalho ruim. Tem pessoas que precisam, é como se fosse um personal trainer. Você pode ir lá fazer seu exercício, mas você pode ter alguém lá do seu lado e falando, vai, faz. As pessoas se sentem motivadas com isso. O serviço do coach é um serviço interessante. Agora, quando a pessoa coloca o quântico para trazer um peso científico maior, um peso para a sua profissão, isso não me parece razoável, porque não tem relação direta. E aí as pessoas ficam brincando com essas palavras, a palavra ciência em específico, falando, mas também é ciência. E tudo pode ser ciência, de certa forma. Se eu estou estudando qualquer coisa, sistemas de seres humanos que não tem relação direta com a física, um sistema complexo, também é um estudo, gera artigos científicos, e é ciência. Mas não a ciência da natureza, a qual a palavra quântica está fundamentada. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que essas pseudociências, elas não estão atreladas às ciências da natureza. Mas hoje é muito comum pegar essas pessoas que estudam ciências sociais se apropriando de termos das ciências da natureza, como ondas eletromagnética, quântica, essas palavras que chamam muita atenção. Cuidado, assim, não quer dizer que as ciências humanas são pseudociências, não. Não. Eu acho que pode ter passado errado. São ciências diferentes. Agora, tem as pseudociências são aquelas que pegam coisas da ciência da natureza, tá? E das ciências humanas. Mistura essas coisas como se pudesse fazer essa relação direta, assim, mecânica quântica com pessoas, diretamente, com psicologia. Não existe essa relação. Aí é pseudociência. Não, mas existem várias ciências, cada um tem o seu valor. É interessante falar assim, pseudociência é qualquer coisa que não seja um método científico, e pronto, é isso. É um método mas aí tem que ter cuidado. Segue no método científico, aí que está. A complexidade da comunidade que estuda na sociologia, isso é um assunto que está dentro do mundo, que vai ser considerado dentro daquele método. O pesquisador de ciências sociais, ele sempre deixa bem claro quais são os parâmetros que usou para fazer esse estudo. E isso está contemplado dentro do método científico. Então, para mim, assim, pseudociência chega a um ponto onde a opinião é mais importante, que é o que a Silvia falou. É a opinião. Então, opinião e fatos e opiniões, né? Independentemente da disciplina de estudo que está sendo, que a gente pode falar psicologia, não interessa. O método científico é sempre aplicado. Então, isso tem que ficar bem claro. Isso não interessa se é algo que está por cima da complexidade, da área, de tudo. Nós devemos dar graças ao Galileu por isso. Galileu que era um filósofo natural, na época já chamado assim, sem preconceito com as áreas. As áreas é algo também. São interesses de estudo. E aí você aplica o método científico e chama de ciência. Na hora em que você começa a extrapolar, a exagerar, a dar opiniões sobre alguma coisa, aí não. Aí você tem que prestar atenção ao que está sendo falado. E o que a Silvia colocou,
A astrologia é uma pseudociência e a Folha de São Paulo paga um astrólogo para fazer horóscopo todo dia. Então, a questão aí é que, como pessoa, eu posso escolher se eu leio de forma, vamos ver o que Câncer fala hoje, né? Todos nós sabemos qual é o nosso signo, né? E aí a gente sabe que é uma questão que não vai, que pode ou não pode orientar minhas ações futuras, como uma questão de conforto psicológico meu, e já é uma opinião, né? Então, eu acho que essa é a questão. Pseudociência, você se pergunta, está sendo aplicado o método científico? E aí você tem que ir atrás, né? Tem que, nesse compromisso de você se construir como pessoa, então você vai atrás disso, né? Eu queria só fazer não sei se seria um complemento, acho que seria mais uma questão de discordar um pouco com relação à aplicação do método científico em outras ciências, porque nas ciências que não são ciência da natureza, eles aplicam sim o método científico, mas eles não chegam numa resposta conclusiva, eles chegam no que eles chamam de possibilidade, porque diferente do método científico aplicado na ciência da natureza, a partir do momento que eu chego no resultado com determinados parâmetros, se eu usar aqueles mesmos parâmetros, eu vou chegar no mesmo resultado. E já nas ciências sociais, isso não é 100%. Existe uma probabilidade maior de você chegar naquele resultado, mas não é descartado você chegar em outros resultados, porque, como eu disse, quando envolve seres humanos, é um sistema complexo. Então, eles aplicam sim o método científico, mas não chegam em sim ou não, como na ciência da natureza a gente chega. Mas, Jackson, assim, tem coisas assim na física que também você não chega a resultados conclusivos. Se você estuda um sistema caótico, você não consegue prever onde que as coisas vão. Assim, tem que ter cuidado com isso. O cientista social, o cientista historiador, sociólogo particularmente, ele tem essa delimitação de parâmetros mesmo. Ele vai falar o que você está falando. Para essas condições, para isso, eu cheguei a essa situação. E, em princípio, se você consegue reproduzir a mesma situação, que claro que é muito mais complexa, você consegue fazer algum tipo de predição, sabe? Então, nesse sentido, é ciência, sim. E essa história de também a gente falar que em física está tudo amarrado, é tudo definido, também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente tem coisas muito bem estabelecidas, mas, por exemplo, a astronomia até uns tempos atrás não tinha medido as ondas gravitacionais, agora mediu recentemente. Então, tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas vírgulas, né? Nós estamos com vírgula também. Muitas vírgulas. Assim. Mas aí eu queria só fazer eu acho que, do ponto de vista da minha experiência, eu acho que a Josi está um pouco... A gente fala muito, né, Josi? Mas é porque são assuntos interessantes que a gente nunca tem a oportunidade de conversar tanto sobre. E com relação à questão das ciências humanas e as ciências da natureza, que o Jackson falou e a Liliana falou, eu vou me colocar, porque eu acho que dos três aqui, eu que consegui na minha carreira, transitar nesses dois universos, né? Então, eu trabalhei no início da minha carreira com física estatística, utilizando esse caminho da física e pensando o método científico dentro da física, e hoje, orientando trabalhos no mestrado de ensino de ciências e eu desenvolvendo pesquisas na área de divulgação científica, a gente se aproxima, em termos de linguagem e metodologia, das ciências humanas, né? E aí, assim, o que acontece é que a metodologia, ela precisa ser clara para ser ciência, e você tem uma metodologia científica para desenvolver que é diferente, claro, da física, porque o seu laboratório é outro, né, são pessoas, tanto que as pesquisas desenvolvidas na área de ciências humanas, elas precisam passar pelo conselho de ética, ela envolve questões que são questões mais complexas. Mas aí eu diria a questão da reprodutibilidade. É que não tem como você reproduzir o que um grupo de pessoas faz. O que você consegue é definir alguns padrões e definir alguns encaminhamentos, mas como é que eu posso reproduzir um resultado se eu não posso reproduzir as pessoas e as mesmas situações, né? A ideia de que as pessoas mudam e que o mundo muda, e isso tudo são parâmetros. Mas que esses resultados, dados que são muito importantes no encaminhamento de políticas públicas, no encaminhamento de como atuar nas mais variadas áreas, no contexto social, esses resultados das pesquisas das ciências humanas, eles dão grandes indicativos de caminhos para as coisas. Então, apesar de eu não conseguir reproduzir exatamente, a gente consegue entender tendências, né? Consegue entender como é que as coisas funcionam. Então, eu acho que ainda assim, a questão dos métodos da ciência, eles são muito importantes. Os métodos como, né, a metodologia
com que esses trabalhos são desenvolvidos, para separar os eu acho, né? Eu acho que, porque a gente recebe às vezes os estudantes que estão chegando no mestrado, assim, olha, eu vim fazer um trabalho porque eu quero mostrar que tal coisa é tal coisa. Eu falei, filho, isso não tem como. Você vai desenvolver o trabalho para ver se essa coisa é realmente essa coisa, né? Isso é um resultado final depois. Então, é uma metodologia diferente, a maneira de reprodução é diferente, as expectativas são diferentes, mas ela não é sustentada em achismo e ela também não pode ser mais apegada à teoria do que ao fenômeno, né? Assim, as coisas acontecem, não tem que acontecer. Eu acho que o que eu falei meio que ficou mal interpretado. Eu fiquei com a sensação que a minha fala ficou preconceituosa com relação ao pessoal das ciências sociais. E esse erro de interpretação é meio perigoso, né? De certa forma. O que eu quis dizer, está me incomodando isso, que eu falei que eu queria voltar no assunto. Os resultados que se chega numa ciência social não é o mesmo tipo de resultado que se chega numa ciência exata, senão não seria exata, né? Senão ciência social seria exata. Seria só uma ciência, a gente não ia precisar dividir as coisas. O que eu queria dizer é que o que a professora Silva falou, eu ia complementar, que a questão é que a gente consegue reproduzir milhares de vezes, em poucos segundos, um experimento com elétrons. E aí a gente tem várias amostras e chega no resultado estatístico lá da nossa densidade de probabilidade e chega no resultado que fala, ó, funciona. E no caso de uma sociedade, quando a gente tem um grupo social, a gente não consegue reproduzir milhares de vezes o mesmo grupo social para a gente ter uma gaussiana, uma distribuição qualquer e falar, ó, esse aqui é o pico. Então, em geral, a gente tem poucas medidas, claro que os resultados são relevantes, apontam, dão um norte para muitas coisas, mas para ser conclusivo, era necessário fazer muitas vezes, e aí ser difícil fazer. E o pior é que, conforme os anos vão passando, já não dá mesmo para reproduzir a mesma experiência por conta que o tempo mudou. Sim, a forma de pensar das pessoas muda. Os métodos... Assim, porque você está querendo reproduzir... Os métodos das ciências sociais... São diferentes. Tanto que existe que a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, que na área das ciências humanas, elas são importantes. Então, as pesquisas quantitativas, em geral, eles conseguem fazer como tivessem vários estudos que acompanham durante longos períodos de tempo, ou grandes grupos e tal, existe. Mas uma boa parte dos trabalhos em que você vai tentar entender alguns processos, eles são qualitativos, em que você tenta entender a qualidade da interação de algo que aconteceu naquele ambiente, que é claro que não é totalmente reproduzível em outro, mas te dá ideias de como as pessoas se relacionam, ou de como as coisas interferem naquele comportamento. Então, nesse sentido que é diferente. Então, quando eu tentei complementar o que você falou, não é que eu acho que não dá para comparar no sentido de que as metodologias são bem diferentes, né? A metodologia de pesquisa e os objetivos da pesquisa, eles são um pouco diferentes, mas que elas precisam ser também bem definidas e existe um procedimento para esse tipo de trabalho, né? Desde que eu entrei nessa questão de divulgação científica, realmente é muito importante a forma como a gente fala. E eu já sou chato que eu falo muito, sabe? E eu só queria amarrar pontos onde deixe claro que existe um método, embora tudo seja método científico, eles não são idênticos. Não. Senão, não existe um só. Existe um só, exatamente. Não existe um só método científico como se fosse assim, faz isso, faz isso, faz isso. Também não é assim. Você tem as bases teóricas suas, precisam ser científicas, o caminho metodológico depende muito do tipo de problema que você está lidando. Então, o fato de você cumprir aqueles passinhos certinhos da metodologia científica, não necessariamente quer dizer que você está fazendo ciência. Bom, a gente já tá com um tempo interessante de conversa, acho que deu para todo mundo se expressar, então eu vou encerrar o nosso bate-papo dessa semana. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês todos. Toparam participar no episódio anterior, nesse, e ainda tem mais 2 pra gente responder, aí sim, todas as dúvidas que os ouvintes mandaram pra cá. Para quem gosta mesmo do Ciência ao Pé do Ouvido, além de seguir a gente no Spotify, fica aí o convite para nos acompanhar pelo perfil no Twitter, @aopédoouvidopod, no TikTok, @Ciência ao Pé do Ouvido, e também tem atualização direto no Insta da universidade, @UFO_oficial. Para fazer contato por e-mail, você pode mandar no comunicaciência@ufo.br. Por fim, mas de forma alguma menos importante, manda áudio no nosso WhatsApp,
Uma dúvida que você quer que um cientista responda, uma curiosidade, uma sugestão, uma crítica, um elogio, para tudo isso, o 9966-2021 tá sempre disponível. Não esquece que o DDD é 34, tá? Valeu demais por me acompanhar até aqui. Semana que vem tem mais bate-papo sobre ciência e cotidiano, ou seja, você já sabe que é uma coisa só, porque ciência tá em tudo. Um abraço pra você, se cuida. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.